Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto motivacional deste segundo encontro do mês da Bíblia faz parte do Código Deuteronômico e nos apresenta orientações referentes às relações sociais, à fraternidade e à prática da justiça, sobretudo a atenção especial para com o pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva, aqueles que são mais desprotegidos na sociedade. Na página 43 do nosso subsídio do mês da Bíblia, temos a oração motivacional. Pai, de amor e infinita misericórdia, encontramos em vosso Filho Jesus um modelo de acolhimento e entrega. Sabemos que não desejais que nenhum dos vossos se perca, por isso, dai-nos a graça de sermos promotores da dignidade humana e tornai-nos testemunhas do vosso amor pela força do Espírito Santo, vós que viveis e caminhais conosco. Amém. Acompanhe conosco o texto motivacional deste segundo encontro. Deuteronômio 15, 7 a 11. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. E o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Yahvé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois, em resposta a este gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento da tua mão, nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando em teu meio houver um pobre, não endureças o coração. É de grande importância nós enaltecermos neste segundo encontro, com base em seu tema, a igreja que se aproxima do pobre, do necessitado, que é carente de alimento e de abrigo, mas também carente de atenção, carente de nossa compreensão, de uma aproximação, de uma comunhão em todos os sentidos, carente da palavra de Deus, pois, como nos diz o próprio Cristo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus cita Deuteronômio 8, verso 3. Podemos fazer esse paralelo. Como vimos nos vídeos anteriores, o livro do Deuteronômio é um dos mais citados no Novo Testamento. Deuteronômio 15 nos chama a atenção para o pobre, e o pobre não apenas no tempo de Moisés, mas também num contexto atual. Temos que trazer a realidade vivida nas Escrituras Sagradas para o nosso dia a dia. O pobre que vive à mercê do relativismo, da indiferença e do individualismo. Cada um por si, cada um vivendo a sua realidade, pois hoje, com a tecnologia em mãos, todos somos formadores de opinião. Nos fechamos em nossos egoísmos mútuos e assim é fácil encontrarmos a expressão: Deus que me perdoe, mas...
Essa expressão é um repúdio a muitos casos sociais em nosso dia a dia. Deus é o onipotente, ele perdoa porque ama, mas a decisão de perdoar é dele e não nossa. Não podemos nos prender a teorias sem viver a ação pregada nos evangelhos. Se realmente acreditamos que Deus é amor, esse amor nos movimenta, nos tira do lugar. Amor é atitude, é a ação para com nossos irmãos mais necessitados. A igreja doméstica, o seio familiar, deve caminhar junto com o Papa Francisco e o seu chamado a ser uma igreja em saída. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que se revelou a Moisés no Monte Sinai, escolheu para si um povo, o povo de Israel. Essa escolha é iniciativa de Deus. Deus escolhe por amor e não por mérito. O amor de Deus se manifesta nas suas ações históricas. Salvou Israel da opressão do Egito, fez-se peregrino junto com o povo e o acompanhou, e o protegeu no deserto. Ofereceu-lhe uma terra rica e fértil, fez aliança e tornou-se o Deus de Israel. A linha de pensamento que devemos seguir é essa. Deus se revelou, fez a aliança com esse povo, conduziu o povo à libertação por meio de Moisés. O Pai Altíssimo se tornou o Deus desse povo, e esse povo se tornou o povo desse Deus. De fato, cabe agora a este povo corresponder ao chamado de Deus, já que Deus os deu uma descendência, uma terra, fez a aliança, um sentimento de pertença. Agora o povo é convidado a dar uma resposta a Deus. E que resposta é essa? O amor sobre todas as coisas. O primeiro mandamento dado a Moisés no Sinai. E aqui em Deuteronômio, esse mandamento é dado ao povo, é transmitido ao povo. Deuteronômio capítulo 5. E assim temos essa ligação, essa centralidade, seguindo a lei de Deus, no amor a Deus e neste amor, no serviço ao pobre. Na introdução ao Pentateuco da Bíblia de Jerusalém, podemos encontrar o seguinte trecho: o que permanece como sua característica e que marca a mudança dos tempos é a preocupação de proteger os pobres, a lembrança constante dos direitos de Deus sobre sua terra e sobre o seu povo, e o tom exortativo que penetra essas prescrições legais. Sempre vai existir aquele irmão que necessita de nossa atenção. Podemos trazer o nosso tema para o Novo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Quem eram os pobres do Antigo Testamento? Quem eram os pobres na época de Jesus? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Estes eram os que mais sofriam, presos, deficientes físicos doentes, as prostitutas, os considerados pecadores pelos fariseus. Quem são os pobres do nosso tempo? O Papa Francisco faz essa citação. A caridade cristã não é simples filantropia. Por um lado, é olhar para o outro com os próprios olhos de Jesus. Por outro, é ver Jesus no rosto dos pobres. Este é o verdadeiro caminho da caridade cristã. Com Jesus no centro,
sempre. E o Papa Francisco nos fala sobre sua igreja em saída, a igreja que vai ao encontro dos pobres, uma igreja que não se fecha em suas próprias seguranças. A igreja aqui no contexto que São Paulo nos entrega. São Paulo, o apóstolo dos gentios, de uma igreja que faz parte do corpo místico de Cristo, não se restringindo a seus ministros ordenados, mas a todos os leigos, agentes de pastoral, grupos de fomento da caridade cristã, os quais se colocam no serviço de Cristo, levando seus ensinamentos a toda a criatura e anunciando o reino de Deus, reino que vai além das estruturas de madeira e pedra. O Papa nos pede isso, um ato de olhar nos olhos e escutar. Nos pede trabalhos caritativos, inclusive de assistência aos pobres, que é o foco do nosso tema nesse segundo encontro, no nosso mês da Bíblia. Como Cristo realizou a redenção através da pobreza e das perseguições, assim a Igreja é chamada a tomar o mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. Lumen Gentium 8:3. Uma assistência, mas não como uma instituição que pratica a filantropia. A Igreja não é uma instituição filantrópica. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica, realiza obras de caridade. Nós não usamos a Igreja, nós vivemos a realidade da Igreja. Realizamos atos de caridade segundo a vida de Cristo, do Salvador, a opção de Jesus pelos pobres. Ele olhou a todos com amor, sem expor as mazelas sociais. Não devemos endurecer o coração diante dos pobres, não que eles mereçam, mas porque somos cristãos e temos que ajudar. Essa é a nossa missão. Animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Hebreus 3:13. Aqui, no hoje, nos encontramos no amor que nos pede ação, uma igreja em saída, a igreja que vive a pobreza do pobre, que sofre das lágrimas dos outros, do próximo, que se coloca no lugar dos sofredores sem julgá-los. Depois sim, a orientação. Depois sim, a correção. Mas primeiro, o acolhimento. No versículo 7 do nosso capítulo de estudo, ele possui uma releitura no Novo Testamento. Na primeira carta de São João, se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão com necessidade lhe fechar o coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? É preciso que nós tenhamos esse olhar de caridade. É preciso que nós tenhamos que buscar, colocar em nosso dia a dia a prática da leitura orante, a prática que a Sagrada Escritura nos coloca. Toda a ação que nós realizamos na igreja, se não for com amor e por amor, perde o sentido. Esta é a dimensão do amor. O amor é ação. O que eu faço é uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Santa Teresa de Calcutá. Deve-se preferir o serviço aos pobres acima de tudo. São Vicente de Paulo. O pobre não quer só um café com pão. O pobre quer um carinho. Ele quer uma escuta. Ele quer um gesto amigo. Santa Dulce dos Pobres. Ó Senhor, concede-nos um olhar de fé que seja capaz de reconhecer imediatamente nos pobres e nos que sofrem o rosto de Jesus. São João Paulo II.